Hoje meu bate-papo é com o neurocirurgião Dr. Ricardo Caramante. Nós vamos falar sobre o tumor meningioma. Doutor, o que é esse tumor? O meningioma é um tumor que dá na meninge, no envoltório cerebral. A gente tem uma membrana que envolve o cérebro e essa membrana, ela gera esse tumorzinho. É uma célula que chama aracnoide, tá? É uma parte da membrana que chama aracnoide. E essas células vão fazer o tumor crescer. E é um tipo de câncer esse tumor ou não? Ele é uma neoplasia, apesar de ser uma neoplasia benigna, então se você remove ele completamente, ele está curado, tá? O paciente está curado quando a remoção é total. Porém, certos locais do cérebro há uma dificuldade na remoção completa desse tumor. Então você precisa de tratamentos auxiliares, como a radioterapia, por exemplo. E quais são os sintomas desse tumor? Esse tumor, no geral, aparece para o paciente como dor de cabeça, crises convulsivas o paciente pode apresentar, muito comum alteração visual, visão dupla, tá? Ou perda de campos visuais também são os sintomas mais comuns. Doutor, quais são os fatores de risco? Então, entre os fatores de risco, saíram artigos em 2016 mostrando que a gordura abdominal pode ser um fator de risco, tá? Radiação ionizante também é outro fator de risco, são os dois principais, além das síndromes genéticas, por exemplo, a neurofibromatose. Ela pode fazer o paciente ter uma tendência a apresentar um maior número desses casos de tumor. E isso é hereditário? Isso é hereditário, a neurofibromatose, por exemplo, é hereditária. E quais são os tratamentos depois de detectado esse tumor? O tratamento preferencial é a ressecção cirúrgica do tumor. Quando ele é completamente ressecado, a chance dele voltar, dele se refazer, é muito difícil dele se refazer. Porém, quando você tem uma sobra desse tumor, locais difíceis de chegar, de acessar cirurgicamente, há uma tendência dele crescer novamente. Depende muito do grau do tumor também. Existem 3 graus desse tumor, Bárbara. O grau 1, se você remove completamente, ele não vai voltar, muito raro. O grau 2 e grau 3, por vezes, vão precisar de tratamentos complementares como a radioterapia. E eles têm uma chance maior de apresentar uma recorrência do tumor. Após feita essa cirurgia, esses tratamentos, a cada quanto tempo o paciente tem que voltar ao consultório do neurocirurgião, doutor? Aí depende muito do grau, tá? Em geral, quando você tem um tumor, um meningioma de grau 1 que foi completamente ressecado, nós acompanhamos com uma ressonância do cérebro de 6 em 6 meses. Os graus 2 e grau 3, nós preferimos fazer as ressonâncias num período um pouco mais curto de tempo. E também depende se houve alguma sobra ou não do tumor que não foi ressecado, que não foi possível se ressecar. Obrigada, doutor. Eu que agradeço.